digo, minha gente, olha, primeira coisa, o ponto central nosso é Jesus Cristo. Nós partimos de igreja que é uma experiência de fé, uma experiência de identificação com Cristo. Na medida que eu me identifico com Cristo, na medida que eu escolho Cristo, diríamos assim, faço a eleição, aí eu estou usando a linguagem naciana, eu sou de espiritualidade naciana, na medida que eu faço a eleição por Cristo, eu preciso também trilhar o caminho de Cristo. E Santo Inácio de Loyola ele vai dizer que a gente precisa se identificar com Cristo, pobre, humilde e humilhado. Uma experiência cristã que não faça esse caminho tem alguma coisa equivocada. Aquele teólogo famoso, agora arcebispo, Bruno Forte, no livro dele sobre Trindade, ele começa fazendo uma pergunta: será o Deus de Jesus Cristo o Deus dos cristãos? É uma pergunta que nos provoca. Será o Deus de Jesus Cristo o Deus dos cristãos? Por exemplo, eu vejo em algumas redes sociais católicas e não católicas algumas coisas sobre Cristo que eu digo, esse não é o Deus de Jesus Cristo. Então, se de fato eu faço encontro com aquele Deus revelado em Jesus Cristo que nós conhecemos pela Sagrada Escritura, que passou fazendo bem, que assumiu, ele não só assumiu a humanidade. Uma coisa que a gente se esquece, Nuno, é que Jesus, Deus, o Filho de Deus, ao se encarnar, ele não só se fez homem, ele se fez servo. Porque ele poderia ter se encarnado como filho de Herodes, como filho de César. Não, mas Deus se encarnou sendo filho de Maria e de José, se fazendo pobre, se fazendo servo. Então, esse itinerário de Jesus, de uma forma ou de outra, tem que ser um itinerário de todo cristão. Por isso que a evangelização, o querigma, o anúncio, tem que andar simultaneamente com o braço da promoção humana. Porque não adianta eu dizer, eu amo Jesus, eu encontrei Jesus, Jesus salva, e ao mesmo tempo eu sou aliado, cúmplice de situações que geram morte. E nós sabemos, cada irmão que morre, Deus está presente ali. Em Puebla, tanto Puebla quanto Santo Domingo, quanto Aparecida, fala das faces do homem latino-americano como próprias faces do Senhor. E nesse sentido, a questão da negritude. Dom Helder Câmara foi um homem que conseguiu viver esse espírito. Um homem que era um homem de mística, de poesia. E em Mariama, ali, eu diria que ali está uma síntese do que significa nós entendermos, na perspectiva cristã, esse trabalho pastoral, e aí eu uso a palavra trabalho pastoral, é trabalho de pastor, junto a essa parcela significativa da nossa população, a parcela descendente de afro-americanos, diríamos assim. É um desafio nosso. E a gente sabe, Santo Irineu, no século II, dizia: a glória de Deus é a vida do homem. Então, o maior louvor que a gente pode prestar a Deus é promover a vida dos homens. Por isso, quando a gente degrada o ser humano em qualquer aspecto, nós estamos degradando o próprio Deus. Por exemplo, uma situação como essa que nós vivemos semana passada no Jacarezinho, uma comunidade que tem uma população significativa, formada por pobres, formada por negros, a gente se pergunta, será que a gente deu conta de perceber que aquelas pessoas que estavam correndo risco, porque correram risco todos, não só os que morreram. Porque muitas vezes na nossa cabeça o esquema é bandido bom, bandido morto. Bandido pode morrer. Bandido é gente, minha gente. Não se esqueçam que Jesus morreu como um bandido. Hoje é muito comum a gente encontrar uma frase, inclusive no meio católico, alguns defendendo isso, bandido bom, bandido morto. Não se esqueçam que a morte de Jesus foi a morte de um marginal. Um cidadão romano, como Paulo, não morria na cruz, foi decapitado. Era uma morte mais nobre, porque era uma morte sem sofrimento. Aí alguns dizem, não, mas aí vocês estão defendendo os direitos humanos serve para defender bandido. Não é verdade. Não é verdade. Os direitos humanos servem para que o Estado não vire um bandido.
Esse que é o problema. Porque justamente a gente diz, o marginal ele está à margem da lei e por isso ele vive à margem da lei. Agora, o Estado, se o Estado fica à margem da lei, ele justifica o próprio marginal. Então, numa comunidade, uma missão arriscada como aquela, expôs a vida de muita gente, não só daqueles que morreram, mas daquelas outras pessoas que ficam traumatizadas. Domingo passado, na missa do Dia das Mães, eu dizia, se nós perguntarmos agora as mães daqueles 28 que morreram, tanto o policial quanto os que tinham acusação de estar no narcotráfico, quem perguntar quem foi que morreu, a mãe vai dizer o quê? Era meu filho. Ela não vai dizer foi o marginal. Nem a mãe do policial vai dizer morreu o policial. Ela diz morreu meu filho. A igreja, que somos todos nós, que é mãe, também deve dizer são nossos irmãos.